conceito de coaching tem sido muito debatido em estudos, em seminários, workshops, em várias redes sociais, até mesmo na grande rede. E muitos se questionam o que vem a ser esse processo, qual é o ganho que se tem com esse processo e até mesmo aonde consegue chegar com esse processo. O coaching, na verdade, nada mais é que uma parceria entre o coach e o coach, onde, através de um processo desenvolvido de 8 a 12 sessões, mais ou menos, com durabilidade de 50 minutos até 1 hora, podendo variar, vão se estabelecer metas, onde o coach, que no caso vem a ser o cliente, ele vai sair de um estado atual para um estado desejado. Esse estado atual é definido na primeira ou na segunda sessão, mas pode variar de acordo com o andamento do processo. É importante entender que o coaching ele é um processo o tempo todo cíclico e que ele pode ser todavia retroalimentado com novas metas, novos desafios e novos objetivos. Mas parte desse ponto A em direção ao ponto B, que é o estado desejado. Esse estado desejado pode envolver situações profissionais, pessoais, espirituais ou em qual âmbito for. Mas o importante de tudo é que deve-se separar o que é coaching de vida e o que é coaching de negócio ou coaching executivo. Então, no coaching de vida, vamos abordar assuntos como emagrecimento, passar em um concurso público, desafios peculiares à vida pessoal. No executive coaching, são trabalhos de alcance de metas, de crescimento, desenvolvimento profissional, um novo rumo na carreira, trabalhar indicadores de desempenho, profissionalização de empresas. Então é importante definir que há esses dois nichos e o profissional de coaching voltado para a life, ou seja, a vida, não necessariamente vai ser o profissional voltado para a área executiva. O mais importante é entender que as ferramentas do coaching elas não são padronizadas. É importante entender que elas são aplicadas de acordo com a necessidade do cliente, de acordo com a necessidade do coach. E essa necessidade ela vai sendo gradativa e verificada a cada sessão. Por isso que é importante essa relação de parceria entre o coaching e o coach, para que se consiga verificar as ferramentas adequadas, para que se seja feito um trabalho de continuidade, para que seja feito um trabalho de parceria no sentido de existirem atividades passadas de uma sessão para outra e que devem ser cumpridas. E é função do profissional acompanhar a execução delas. É importante também ressaltar que o coaching ele não é terapia, não é psicologia. E o que difere essas outras ciências do coaching? Primeiro, o coaching ele não é uma profissão registrada. Ele é uma ferramenta de aumento de performance. Diferente da psicologia, que tem sua grade curricular e tem sua formação acadêmica. O coaching não. A administração de sessões ela é feita a partir do momento que o profissional ele tem uma certificação. Seja ela emitida por qualquer entidade que seja liberada e habilitada para tal formação. Contudo, o coaching é uma ferramenta muito mais prática e muito mais viva, no sentido de resultados muito mais consistentes. Não que a psicologia não dê esses resultados, mas o coaching, os resultados são acelerados em função dessa parceria do coaching, em função dessa parceria do profissional com aquele que está recebendo as sessões. Então, ao término de cada sessão, você vai sempre ter o que nós chamamos de to-do, que é um exercício, que é um desafio, que é algo que vai desafiar o cliente a obter uma nova performance, uma performance diferenciada, que vai obrigá-lo a se recondicionar, se reeducar, seja uma postura, seja uma atitude, seja uma atividade, ou seja até mesmo um desafio. Então, esse é o grande segredo do coaching. Ser uma parceria e não só uma via de mão única. Então, os resultados do coaching, eles partem do seguinte princípio. Na primeira sessão, nós convidamos o cliente a fazer um levantamento de como está o seu nível de satisfação com a sua vida espiritual, com seus hobbies, divertimentos. Um desafio é ele verificar como está a sua remuneração, sua satisfação com a remuneração, sua satisfação com a sua contribuição social. E baseado nesse nível de satisfação, nós traçamos um plano de ação para elevar esse nível de satisfação. E esse nível ele é sempre mensurado em cada sessão, ele é sempre mensurado principalmente ao final da sessão. E várias ferramentas são utilizadas de acordo com o perfil do cliente. A gente pode usar um ensaio mental, um ensaio dramático, alguma ferramenta de definição de metas, como o modelo GROW, para a gente verificar até mesmo o SWOT pessoal. Todas essas ferramentas,
elas são ferramentas desenvolvidas para esse tipo de projeto, para esse tipo de trabalho de coaching, só que vai depender muito de onde se pretende chegar e do perfil do nosso cliente. Muito se confunde o coaching com terapia, e o coaching nada tem a ver com terapia, porque em nenhum momento o coaching profissional, o coach, ele vai afirmar para o seu cliente, faça isso ou faça aquilo. É um método 100% de elevação do nível de consciência. Ou seja, as perguntas feitas pelo profissional farão o cliente chegar à consciência daquilo que ele deve fazer. E em nenhum momento o profissional deve afirmar o que deve ser feito. Embora muitas das vezes a formação desse profissional, como consultor, como mentoring, dá essa liberdade ou dá essa habilidade para que ele faça, mas não deve ser feito. O coaching não é um aconselhamento, ao contrário do mentoring. O coaching é uma ferramenta que a sua eficácia e a sua eficiência está justamente no processo do próprio cliente desenvolver e entender aquilo que é preciso para ele. Então, esse é o grande segredo do coaching. É óbvio que como há um crescimento muito grande dessa ferramenta no Brasil, existem os bons e os maus profissionais. É importante que ao fazer uma sessão certificar-se de que o profissional ele tem a formação específica e a formação necessária para atender. E nós vemos que isso em muitas regiões do Brasil não acontece. Então é importante você que procura um coach, que você procure nas associações, nas sociedades, nas academias, pessoas com a certificação, para que o processo possa ter início, meio e fim e que de fato tenha os resultados ao qual você foi levado a buscar esse processo e tenha resultados efetivos. O coaching, ele parte do pressuposto que o indivíduo deve ter a missão de vida bem clara. Então, nas primeiras sessões, deve ser feito um trabalho de definição da missão pessoal. É muito comum nas entidades corporativas, nós definimos as missões, as visões, os valores da empresa. Na vida pessoal deve ser feita a mesma coisa. E com o cuidado de que a missão de vida do indivíduo deve ressaltar exatamente aquilo que ele se propõe, tanto na profissão, tanto nos seus hobbies, tanto na sua própria vida pessoal. Então, uma ferramenta que não pode deixar de ser aplicada é a definição de missão pessoal. Uma outra ferramenta interessante e que em boa parte dos casos ele é aplicado é o SWOT pessoal, onde você vai verificar as oportunidades que se tem no mundo externo, as ameaças que se tem no mundo externo, os pontos fracos e os pontos fortes e ver de que forma eu posso potencializar meus pontos fortes, que forma que eu posso minimizar os meus pontos fracos para que junto desse cenário eu consiga potencializar o meu resultado. Seja o meu resultado para passar para um concurso público, seja o meu resultado para emagrecer, seja o meu resultado para melhorar meu nível de espiritualidade, seja o meu foco diminuir o meu retrabalho ou aumentar a minha gestão sobre o meu tempo. Algumas áreas do coaching que têm sido explorada e têm crescido demais é a gestão de estresse, a questão espiritual e principalmente a gestão de tempo. Hoje, no Brasil, nós vivemos um fenômeno da escassez do tempo. Então, muitas pessoas têm procurado o recurso do coaching para gerenciar melhor o seu tempo. E a partir do que você gerencia melhor o seu tempo, você consegue ter uma performance melhor, você consegue fazer atividades físicas, você consegue cuidar de assuntos da família. E o coaching ele ajuda, inclusive, no processo de sucessão familiar, que é uma grande demanda no Brasil. 90% das nossas empresas são familiares e passam por um processo de sucessão, que é um processo melindroso, é um processo que, quando feito com o proprietário e fundador vivo, causa certos melindres. Quando é feito quando o proprietário já foi morto, causa mais desgaste emocional e burocrático e principalmente jurídico, né? Quando é feito com o proprietário vivo, causa melindre em tocar em determinados assuntos. Mas é importante que haja essa conversa e o coaching ele ajuda nesse suporte, na sucessão. São duas coisas diferentes. Uma coisa é a consultoria para a sucessão familiar e outra coisa é o coaching individual para ajudar o sucessor ou aqueles que estão pleiteando a vaga no processo de sucessão familiar. Então, como vocês podem perceber, o coaching ele pode ser aplicado em diversos segmentos com diversos focos. Então, o profissional que aplica e desenvolve as sessões, ele não precisa ser especialista em sucessão familiar, nem especialista em gestão de estresse, nem especialista em gestão de tempo. Ele só precisa ter o equilíbrio de usar as ferramentas adequadas no processo de forma a alcançar os resultados pretendidos. Coaching não é treinamento. O treinamento ele não trabalha da forma que o coaching trabalha, porque no treinamento o treinador ele diz o que deve ser feito e ele acompanha o que está sendo executado.
No coaching, o profissional não diz o que deve ser feito, apenas acompanha o que está sendo executado e não direciona. Ele não coloca o seu campo de visão, ele não coloca a sua expertise, ele não coloca a sua vontade ou a sua experiência, ainda que ele o tenha. Um exemplo clássico é quando um consultor, como eu, vai ministrar uma sessão de coaching para um profissional que precisa equilibrar o seu tempo, família, casa e com ele mesmo. É óbvio que tantos treinamentos que nós já aplicamos na nossa carreira, nós sabemos exatamente o que deve ser feito para equilibrar esse tempo. Só que no coaching, ao contrário da consultoria, eu não posso dizer o que deve ser feito. Eu preciso, através de perguntas, fazer o meu coach elevar o estado de consciência e conseguir enxergar a realidade que ele precisa. Então é importante entender que o coaching, ele nada mais é que perguntas sábias que levam o indivíduo a um novo estado de consciência, a ampliar o seu estado de consciência. Então, podemos definir o coaching como a arte de boas perguntas. E muito tempo no Brasil e no mundo se achou que melhores seriam aqueles que tinham boas respostas. Hoje não, sabemos que bons são aqueles que têm boas perguntas. O resultado disso é que nos Estados Unidos, por exemplo, a verba investida em coaching é maior, inclusive, que a verba destinada a treinamento e desenvolvimento, o que mostra o crescimento e a procura desenfreada por esse tipo de ferramenta. Profissionais no Brasil ainda são escassos, nós não temos ainda mão de obra suficiente para a procura que o mercado tem. E em muitas regiões ainda não se sabe direito o conceito e aplicação e principalmente os resultados do coaching. Mas é importante que a gente entenda que é algo que está crescendo e é algo que já faz parte do mundo empresarial.